Então, para mim é uma honra estar assim aqui com tanta gente jovem e bonita. Ontem, quando eu cheguei em casa para o meu marido, que sempre reclama quando eu faço essas excursões assim, eu disse, mas o pessoal lá é tão bonito. Eu tive a oportunidade de ontem conhecer 42 pessoas de vocês que participaram do mini seminário. E é muito bom ter vocês aqui de novo e muita gente nova ainda. Eu tenho que me acostumar a esse tipo de auditório, porque eu gosto muito de interagir com as pessoas, mas agora fica difícil virar para a esquerda, para o meio, para a direita. Então, uma ginástica boa para o pescoço. Né? Então, eu, ainda no meu histórico pessoal, eu queria assim complementar e corrigir uma coisa que ela falou. Medicina antroposófica são 50 anos que eu exercito ou exercitava. E a parte biográfica é que entrou assim há 30 anos atrás. Né? Mas eu tenho também uma história pessoal que contribui assim para esse movimento da naturologia, porque o meu pai, ele foi um dos primeiros naturistas aqui no Brasil. Ele imigrou da Alemanha depois da Primeira Guerra Mundial aqui para São Paulo, e ele fundou o primeiro Instituto de Naturismo em São Paulo e também o primeiro restaurante vegetariano. Agora que eu peguei aqui o jeito certo do microfone. Então, então eu fui criada num ambiente, né, que realmente de nunca comi carne na vida. E o meu pai, ele, quando eu tinha febre ou alguma doença especial, ele me curava com compressas, com escaldapés, com banhos a vapor e enfaixamentos. E eu realmente nunca tomei medicação, nem alopática, nem homeopática. E também eu não recebi nenhuma vacina. A gente conseguiu, assim, contornar. Não é que eu sou contra a vacina, mas eu, pessoalmente, nunca tomei uma vacina, a não ser quando eu fiz o estágio no Emílio Ribas, de doenças infectológicas, onde, então, pela primeira vez eu tomei minha vacina contra a varíola aos 18 ou aos 20 anos. Mas depois também nunca mais tomei vacina, né? E então isso assim contribuiu também muito para a minha saúde, a gente poderia dizer, porque em dezembro eu estou fazendo 80 anos e assim essa infância sadia, ela contribui muito para a gente estar bem na idade um pouco mais avançada. Desde os 12 anos, eu sabia que eu queria estudar medicina, porque eu ficava muito preocupado com uma situação assim de vida, que eu mesmo também enfrentei na família, que eu me perguntava, achava que as pessoas, quando elas agiam mal no mundo, ou eram bravas, ou batiam nas crianças, que isso devia ser uma anomalia. Né? Os meus pais se separaram quando eu tinha 1 ano de idade e eu fui criado pelo meu pai e minha avó. E depois dos 6 anos eu tinha que visitar minha mãe no Rio de Janeiro e aí eu estranhava muito, porque ela queria me forçar a comer carne, me queria forçar a entrar no chuveiro frio, né? E eu considerava isso uma agressão, então eu perguntava para mim por que as pessoas são agressivas. Algo está errado com essas pessoas. E eu acho que essa pergunta, ela me acompanhou, e é claro, também com a influência do meu pai, eu resolvi estudar então medicina. E consegui passar no primeiro exame da USP,
E daí eu me formei bastante jovem naquela época, hoje se forma antes dessa idade, mas eu me formei então em 1953. Na nossa época já havia 12 mulheres e 80 e tantos rapazes se formando em medicina. Quando, porém, então, eu passei por essas várias, né, eu tinha um relacionamento muito bom com meus professores, quase melhor do que com os meus colegas, e eu tive a oportunidade de, assim, medicar desde o terceiro ano de medicina, que eu tinha um chefe na clínica médica que me deu, assim, autorização para tomar conta das enfermarias. Mas também eu me confrontava com essa situação da medicina moderna, que a gente fazia visita no paciente e muitas vezes o paciente estava morrendo e aquela fila de 12 ou 20 alunos para auscultar o paciente morreu, a gente seguia para o outro e assim por diante, né? Então, já naquela época, claro que existem sempre exceções, essa mecanização da medicina e a falta da humanização da medicina estava já presente nas universidades. E quando eu terminei o curso, naquela época já tinha casado, já tinha minha primeira filha também. Então, essa pergunta, assim, por que as pessoas são agressivas, não havia sido respondido. E daí, em São Paulo, se fundou a primeira escola Waldorf. As escolas Waldorf são escolas norteadas pela pedagogia antroposófica, e daí eu me ofereci para ser médica escolar, né? Agora, para você ser médica escolar, você tinha que saber o que é medicina antroposófica. Até então eu não sabia de nada disso. Só tinha tomado os primeiros contatos com a antroposofia. E daí, então, eu fui para a Suíça e fiz a especialização em medicina antroposófica. E daí fiz estágio na primeira clínica, a clínica Ida Beckmann, na Suíça, e voltando para o Brasil, então eu comecei a prática da medicina antroposófica. Então agora primeiro a gente podia conversar um pouco o que é essa medicina antroposófica, né? Então a medicina antroposófica, ela foi fundada agora há quase 100 anos. Foi no começo do século XX, mais ou menos em 1920, onde médicos procuraram Rudolf Steiner e queriam, através de estímulos dados pela antroposofia, e da imagem do ser humano trazido pela antroposofia, queriam assim enriquecer o seu conhecimento.